1 Pedro, capítulo 2. O capítulo 2 de 1 Pedro diz assim: portanto, deixando toda a maldade, todo engano, fingimento, inveja e toda difamação, desejai o puro leite espiritual como bebês recém-nascidos, a fim de crescerdes por meio dele para a salvação, se é que já provastes que o Senhor é bom. O tema do nosso mês é, põe lá, revisitando os fundamentos. O que significa isso? Como a gente está no mês das crianças, a gente vai revisitar os fundamentos. O que uma criança precisa? Uma criança ela só precisa de coisas básicas. E na vida cristã, a gente também só precisa de coisas básicas. Talvez a gente tenha muita coisa para fazer, muito ministério, muita obra, muito trabalho. Sim, tudo isso é verdade, mas na vida cristã existe uma base, um fundamento. E nós vamos pensar neste mês nos nossos fundamentos. E para pensar no fundamento, nada melhor do que falar de criança e das necessidades de uma criança. O que uma criança precisa? Uma criança precisa o que todo adulto precisa. E se um adulto não satisfaz as suas necessidades, do ponto de vista de que ele um dia foi uma criança, ele vai ter algum tipo de problema. Porque as necessidades de uma criança vão continuar por toda a vida. Nós temos necessidades como que de crianças espirituais. E eu quero hoje pensar com vocês sobre essa ideia de Pedro, de que nós, como crianças, precisamos repensar a nossa vida como crianças. Deixar de pensar um pouco que a gente é muito grande, a gente está muito avançado, a gente está num outro nível, num outro estágio, e começar a pensar que a gente é uma criança. E voltar à base, voltar à origem. De vez em quando a gente tem que fazer isso. A gente começa a esquecer qual é a base, e quando o cristão começa a esquecer qual é a sua base, ele começa a ter problemas em sua vida. Então qual é a nossa base? O que afinal uma criança precisa? Uma criança precisa de 3 coisas. E Pedro fala sobre elas aqui nesse texto. A primeira delas é que uma criança precisa de higiene. Toda criança precisa de higiene. Uma criança não pode ficar suja. Um adulto às vezes até pode ficar um pouco mais sujo, mas uma criança não pode. Uma criança suja fica doente. E ela fica doente com muito mais facilidade do que um adulto. A criança não tolera sujeira, ela tem que ser mantida limpa. Você pode trabalhar numa oficina, você pode ser um pedreiro, por exemplo, ou pode trabalhar num serviço que você se suja e fica o dia inteiro sujo. Isso nem é um problema para você, mas para uma criança isso é muito sério e é um problema muito, muito, muito grande. Uma criança precisa de higiene. O que é a higiene? A higiene é limpar a vida, limpar aquilo que não agrada a Deus. O que não agrada a Deus em tua vida? Pedro nos dá uma lista muito triste. Ele fala da falsidade, ele fala do fingimento, ele fala da hipocrisia, ele fala da inveja, ele fala das maledicências, e nós precisamos fazer este inventário constantemente em nossa vida. Assim como uma criança que tem que trocar a fralda toda hora, a gente tem que trocar a fralda espiritual toda hora. A nossa fralda espiritual eventualmente está suja, e ela precisa ser trocada. Somente quem é muito ignorante, ou está muito longe de Deus, é que não tem essa dimensão de que sua fralda espiritual está suja. A gente precisa fazer isso todos os dias. Deus, o que está errado com a minha vida? O que não te agrada? O que não está de acordo com a tua palavra? O que precisa ser mudado? O que precisa ser limpo? O que precisa ser trocado? Toda criança precisa de higiene. E é interessante que Pedro diz, tendo se despido, é a ideia de tirar uma roupa para colocar uma outra roupa. E podemos até dizer, tirar uma fralda para colocar uma outra fralda. Nós não precisamos, e Pedro diz, aqui a ideia não é lutar contra os vícios. Eu acho que tem muito crente passando a vida lutando contra os seus vícios. Irmãos, vício não se luta contra ele, vício se abandona. Pecado não se luta contra ele, pecado se abandona, e você tem que pagar o preço de abandonar os pecados. Pecado tem que ser mortificado, tem que ser pregado com Cristo na cruz. Essa é a nossa higiene espiritual. Segunda coisa que uma criança precisa é de alimento. Criança come, e come bastante. De 3 em 3 horas ela tem que comer, não é assim? De 3 em 3 horas. Eu às vezes passo o dia inteiro sem comer, e não é um problema. Claro que eu fico meio desanimado.
Mas não é um problema enorme para mim. Mas uma criança passar um dia inteiro sem comer é um problema enorme. É gigantesco esse problema. Ela precisa de alimento constante. E toda hora ela está chorando. É impressionante como a criança chora e como ela clama por alimento e como o intervalo pelo qual ela clama por alimento é curto. Em pouco tempo ela precisa de novo e ela chora clamando pelo alimento. Pedro diz, por que a gente não chora clamando pelo leite espiritual? Toda criança precisa de alimento e nós precisamos também. Esse é um fundamento de nossa vida. As crianças precisam de alimentação. Sem alimento, a vida morre. Com alimento existe crescimento e saúde. Então nós precisamos do alimento espiritual. Pedro fala do puro, do genuíno leite espiritual. E é interessante a expressão, o genuíno. Ele fala do verdadeiro leite. Não é qualquer leite não. Procura o leite espiritual. Qual é o leite espiritual? Tem muita gente que às vezes quer ouvir a palavra de Deus e pega certos pregadores, mensageiros que não trazem o verdadeiro leite espiritual. A pergunta é, Deus, onde eu acho o verdadeiro leite? Irmão, o verdadeiro leite, primeiramente, é aquele que você busca por si mesmo, na sua leitura pessoal da palavra de Deus. Mas procure homens de Deus, homens que você confia neles, e você sabe que realmente são homens de Deus, homens de oração, homens que vivem na palavra, que praticam aquilo que dizem, e aí ouçam também esses homens. Mas nós precisamos procurar o genuíno, o verdadeiro leite espiritual, que alimenta as nossas vidas. E por fim, a última coisa que uma criança precisa: alimento, higiene e também crescimento. A criança não pode parar de crescer. Eu, em algum momento da minha vida, eu parei de crescer. Não sei o que aconteceu, que eu cheguei num ponto que não adianta mais medir, né? Às vezes eu vou no médico, ele mede, mas é aquela medida mesmo que eu tenho já faz uns 50 anos, né? 40 talvez, né? É a mesma medida. Isso para mim não é um problema grave, mas para uma criança é um problema gigantesco. Se você vai no médico e ele mede, e na última vez aquela medida não está boa, isso é um problema para o médico. É um problema para a criança, é um alerta. A criança precisa crescer, ela não pode parar de crescer. Então, espiritualmente, a gente nunca chega na idade adulta. Espiritualmente, somos todos crianças, estamos todos em fase de crescimento. A gente não pode parar de crescer, tem que avançar no crescimento. E como é que a gente cresce? A gente tem que buscar todos os meios e todas as formas para continuar crescendo no reino de Deus. O crescimento ele pode se dar de muitas maneiras, mas tem uma maneira especial como a gente deve crescer de acordo com a palavra. Nós devemos crescer em santidade. Eu posso crescer no meu ministério, posso crescer no meu trabalho, eu posso crescer como marido, como pai, eu posso crescer num monte de coisas, mas há uma base para tudo isso, e aqui nós estamos falando da base de tudo. A base de tudo é a santidade. Eu preciso crescer em meu relacionamento com Deus, eu preciso crescer na minha comunhão com Deus, eu tenho que crescer na minha caminhada rumo a Deus, eu tenho que me sentir mais perto de Deus a cada dia. A cada dia, eu tenho que depois de um certo tempo parar, pensar, avaliar e dizer, realmente hoje eu estou mais próximo de Deus do que eu estava antes, eu estou mais firme, eu estou mais dedicado, eu estou mais apaixonado pela obra do Senhor, eu cresci. Nós precisamos confessar que crescemos. O cristão verdadeiro não pode parar de crescer. Toda criança precisa de crescer, ela precisa da higiene, ela precisa do alimento, ela precisa do crescimento. Esse é o fundamento de nossa vida e é sobre isso que precisamos falar esse mês, sobre os fundamentos, como se fôssemos crianças e de fato nunca vamos deixar de ser crianças. Eu quero nesse momento